Olá pessoal, iniciando mais uma aula de língua portuguesa, hoje falando do S com som de Z. S com som de Z. A consoante S é usada entre vogais, assumindo o som Z nas seguintes situações. Então vamos lá para quais situações é que ela vai ter o som de Z e não de C, né? Sa, se, si, so, su. Ela vai ter o som de Z, za, ze, zi, zo, zu. Vamos lá? Em palavras terminadas em oso, osa, esa, isa, ose, ise, ase ou ese. Então, ansioso, presunçoso, terminado com OSO. Majestosa, glamurosa, terminada em OSA. Francesa, burguesa, terminada em ESA. Poetisa, pitonisa, terminada com ISA. Tá? Escoliose, lactose, terminada em OSE. Crise e análise, terminada em ISE. Ok? E frase quase, terminada em ASE. Catequese e hipótese terminada em ESE. Então, toda vez que ocorrer essas terminações, você vai usar o S com som de Z, tá? Nas formas conjugadas com verbos querer e por, bem como nos verbos derivados de por, como impor, propor, dispor, compor. Então, nesses verbos aqui, sempre você vai usar o S com som de Z, tá? Então, por exemplo, por, aí você fala puseste, pusemos, puseram, puser, pusesse. Então, esse S aqui, ó, o primeiro que aparece na palavra, você vai usar o S com som de Z, tá? E não o Z. Querer, aí ó, quisemos, quiseram, quiséramos, quisesse, quiser, né? Então, você vai usar o S também com som de Z. Derivados de por, propuser, dispuseram, compuseram, que são aqueles verbos derivados de por, lembra? Então, nesses verbos, você também vai usar o S com som de Z. Todos derivados de impor, propor, dispor e compor, tá? Em verbos terminados em isar, derivados de palavras escritas com S no radical. O que é o radical? Aquela parte fixa, tá? Que quando você vai usando várias palavras, uma parte fica fixa. Então, você fala bolacha, aí tem bolachinha, bolachão, bolachona, né? E aí você vai ver que tem uma parte que fica fixa ali, B-O-L-A-C-H. Então, esse é o radical, tá? Vamos aqui, por exemplo, ó, análise. O que vai acontecer? Ó, palavras terminadas em isar, no caso de analisar, né? Os seus derivados são escritos também com S. Então, ó, analisar não é com S, o S com som de Z. Então, análise também vai ser S com som de Z. Tá? Avisar, ó, S com som de Z, tá terminado? Então, aviso também vai ser S com som de Z. Improvisar, ó, S com som de Z no final. Também improviso, outros também serão com S com som de Z. Alisar, ó, liso, S com som de Z. Pesquisar, o SAR, também pesquisa vai ser S com som de Z. Pisar, piso, né, outras palavras, né, pisaduras, né, tal, também vai ser o S com som de Z. Tá? Então, todos eles terminados em isar, S com som de Z, as palavras derivadas também vão ser com S, tá? Som de Z. Em substantivos referentes a verbos terminados em NDER e NDIR. Por exemplo, defender, aí ó, defesa, S com som de Z. Por quê? Porque defender termina com NDER. Despender, ó, NDER, terminando, ó, tá vendo no verbo? Então, ó, despesa vai ser com S, som de Z. Confundir, ó, NDIR, também confusão vai ser S com som de Z. Fundir, NDIR, fusão também é S, som de Z. Em diminutivo de palavras com S no radical. Então, vamos lá. Tem casa, ó, casa tem o S no radical. Então, o S vai continuar, ó. Casinha, S com som de Z. Lápis, ó, lápis faz parte do radical. Então, ó, lapisinho, derivado, também é com S. Liso, ó, faz parte do radical. Então, lisinho ou alisar vai ser S com som de Z também. Mesa, mesinha, por quê? Porque o S faz parte do radical. Então, o S também vai ser com som de Z. Português, ó, português, o S faz parte do radical. Então, portuguesinho tem que ser com S, porque o S pertence ao radical. Então, esses derivados também continuam com S som de Z, desde que eles estejam no radical, tá bom? Após ditongos, o que são ditongos? Duas vogais na mesma sílaba. Então, por exemplo, ó, ausência. Então, ao está numa sílaba, tá? E ausência, tá vendo que o S vem depois do ditongo? Então, esse S com som de Z. Causa, tá vendo? Ó, o AU, tá? O S aqui também vem depois desse ditongo. Então, no S com som de Z. Coisa, o S, ó, vem depois do OI, ditongo. Então, também S com som de Z. Lousa,
o AU com som, o AU, né, que é um ditongo, e o S com som de Z. Náusea, tá vendo o AU, ditongo também, o S com som de Z, porque vem depois desse ditongo o AU. Pausa, o AU também, ditongo, e o S com som de Z, porque vem depois desse ditongo. Então, toda vez após ditongo, use S com som de Z. Em alguns substantivos próprios. O que são substantivos próprios? Nomes, né? Nomes. Isabel, Teresa, Neuza, Susana, Eusébio, Souza. Então, nesse aqui, usa-se também o S com som de Z em alguns substantivos próprios, tá? Não todos. Você vai questionar, né? Falar, professor, mas eu já vi Isabel com Z, Teresa com Z. Sim, por isso que ele falando em alguns substantivos próprios, tá? Porque às vezes pode ser de duas formas. Em palavras iniciadas por vogais, formadas por derivação prefixal do prefixo des. Prefixo é aquela partezinha, tá? O des aqui no caso, que vem antes do radical. Então você fala organizado. Então o que vem antes do radical organizado? O des. Desorganizado. Arrumado. O que vem antes do arrumado? Des. Desarrumado. Esse des prefixo, quando ele entra ali junto com o radical. Então, ó, desapertar, desengonçar, desimpedir, desobedecer, desunir. O que vai acontecer? São palavras iniciadas por vogais. Tira o des, você vai ver que todos aqui iniciam por vogais. Ó. Apertar, engonçar, impedir, obedecer, unir. Todos iniciam por vogais, tá certo? E aí o que vai acontecer? Quando vai fazer a derivação, você vai colocar o prefixo antes dessas palavras iniciadas por vogais, colocando o prefixo des, vai ser S com som de Z. Desapertar, desengonçar, desimpedir, desobedecer e desunir. E outros tantos você conhece, né? Exceções, eu não concordo com as exceções, mas existem, né? E nós estamos aqui para explicar. Então, o S só apresenta som Z quando se encontra entre duas vogais. Existem, contudo, algumas exceções, ou seja, palavras que não se encaixam nessa regra, com S apresentando som Z entre uma vogal e a consoante nasalada N. Exemplos: intransitivo, transação, transacionar, transacto, transamazônico, transeunte, transição, trânsito e transitório. Nesses casos aqui, pessoal, vai acontecer isso, infelizmente, tá? São as exceções. Palavras homônimas com S e Z. Ó, que são homônimas, que têm o mesmo som, tá? Que tem o mesmo som. Então, por exemplo, confira a diferenciação de palavras homônimas escritas com S e outra com Z. Ó. Cozer e cozer. Minha avó cozeu minha saia ontem. O que é esse cozeu com S? É o costurar. A mãe cozeu as batatas para o jantar. Aí é com Z, porque está falando de cozinhar. Tá? Então, o que vai acontecer? Você tem essas questões. Tome cuidado. Se for de costurar, é com S. Se for de cozinhar, é com Z. Maisena, maisena. Tá vendo? São homônimos, tem o mesmo som. Mas qual é a questão? Este bolo tem 100 gramas de maisena, com S. Por quê? Porque esse maisena se refere à farinha de amido de milho. Ah, professor, mas com Z também. Não. Minha avó só usa amido de milho da marca maisena. Opa, maisena com Z não é mais a farinha de amido de milho. Ela é a marca, tá? Tem várias farinhas de amido de milho, tem outras marcas, tá? Mas uma marca dela específica é a maisena, aquela amarelinha, né? Então, essa marca é com Z, tá? Então, a marca registrada, ela é com Z. Mas se for a farinha de amido de milho, qualquer uma, você usa o S. Vaso com S e vaso com Z. Você pode regar os vasos de flores que estão na varanda? Esse vaso com S, som de Z, é o recipiente, tá? O objeto. Eu vaso a água no fim do dia e amanhã damos uma limpeza na piscina. Agora é o verbo, tá? Deixar sair o conteúdo. É a ação de vazar, tá? Deixar sair aquele conteúdo. Então, vazar o ar da bola, vazar a água do recipiente, então deixar sair o conteúdo. Então, aí é Z, porque é o verbo, tá? Não é mais o recipiente, não é mais o objeto, é o verbo. Aí é com Z, tá? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero poder ter ajudado. Valeu, até mais.